Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A produção de macadâmia está se expandindo aqui no Brasil e para atender os produtores, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que mapeia pragas e pode evitar prejuízos milionários na cultura. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5 mil toneladas de macadâmia. 60% desse volume foi para exportação. No mundo, o mercado cresce 8% ao ano. Pensando nessa expansão e no alto investimento dos produtores, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu um sistema digital gratuito que reúne informações inéditas sobre insetos e ácaros que afetam plantações de macadâmia no Brasil e em mais 20 países produtores. Os estudos sobre insetos envolveram a avaliação de insetos e ácaros que estavam presentes no cultivo de macadâmia em 2 córregos, que é o município responsável pela produção de 50% da nossa macadâmia nacional, e também um levantamento de pragas que atacam macadâmia no exterior. A pesquisa começou em setembro de 2019 e acaba de ser finalizada. Uma das descobertas mais alarmantes foi a identificação de 18 espécies exóticas sinalizadas pelo Ministério da Agricultura como pragas quarentenárias ausentes para o Brasil. Elas representam risco não apenas à cultura, mas a outros cultivos nacionais. O inseto Nutweb tem uma interface interativa que permite buscas detalhadas sobre as espécies identificadas. Você consegue saber qual o dano que ela causa, referência de onde encontrar figura, imagem desse inseto, se ele ataca outras pragas, se ele ataca outras culturas que são do subgrupo da macadâmia de minor crops. Então ele auxilia produtores, pesquisadores e também elaboração de políticas públicas. É possível saber onde aquele inseto foi coletado, qual o hábito alimentar dele, e também acessar imagens desse inseto, dos insetos que nós coletamos lá. Isso auxilia também no monitoramento de pragas que o produtor pode realizar. Embora esteja entre os 10 maiores produtores mundiais, o Brasil representa menos de 3% da produção global de macadâmia. O sistema, que pode impulsionar ainda mais a produção nacional, está disponível gratuitamente no site da Embrapa. O tempo mais quente fez a demanda por laranja subir nos últimos dias e, com isso, claro, os preços também aumentaram. Os produtores e embaladores de laranja estão mais animados. Isso porque, depois de um inverno mais rigoroso, que reduziu a compra por frutas de mesa, o tempo mais quente dos últimos dias fez a procura pela laranja aumentar. De acordo com o CPEA, a demanda aquecida pela fruta in natura reflete o clima mais quente, principalmente no sudeste do Brasil. Na semana passada, a laranja-pera, o produtor na árvore, teve um aumento de 1,51% em relação à semana anterior. A fruta foi negociada à média de R$ 57,10 a caixa de 40,8 quilos. Entre as variedades tardias, a Valência foi vendida a R$ 59,00 a caixa, uma valorização de mais de 10%. Para os pesquisadores do CPEA, a proximidade do fim do inverno e a continuidade das temperaturas mais elevadas devem manter a demanda aquecida. Os preços dos ovos e do frango caíram nos últimos dias. A queda é reflexo da baixa demanda. O típico recuo da demanda por carne de frango e ovos na segunda quinzena do mês interrompeu o movimento de alta das proteínas, de acordo com pesquisadores do CPEA. Diante do menor consumo, os produtores de ovos têm concedido descontos nas negociações para garantir liquidez, refletindo em leves quedas nas cotações em algumas praças, acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Para os próximos dias, a movimentação deve seguir lenta. Para o frango, a menor liquidez e as baixas de preços
chuvas foram verificadas na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Para evitar acúmulo de estoques, muitos atacadistas passaram a realizar reajustes negativos nos valores de venda da proteína. A técnica do plantio direto vai além dos limites das fazendas em Mato Grosso. A produção agrícola e o respeito ao meio ambiente estão numa cartilha que foi entregue aos alunos das escolas públicas. O produtor Cleibe Henrique mostra a palhada que cobre o solo, um detalhe simples, mas essencial para a saúde da terra. Do jeito que ela está aqui hoje, né, ela vai se decompor, né? E ela vai se decompondo e vai virando matéria orgânica. Isso aqui vai devolvendo adubação para o solo de novo. Isso aqui é um adubo natural, no caso, né? A propriedade está localizada ao norte de Mato Grosso, em um dos maiores polos agrícolas do Brasil. Mas ao contrário do que muitos pensam, o trabalho de Cleibe exige um verdadeiro pacto de respeito e preservação ao meio ambiente. Por isso, ele e outros agricultores adotaram a técnica de plantio direto há muitos anos, que mudou completamente a maneira como os produtores lidam com a terra. Plantio direto nada mais é de que você aproveitar toda a cultura que nós plantamos, né, uma sobre a outra, né? Tipo assim, a gente planta um milho desse daqui agora, colhemos esse milho, né? E vai vir a cultura seguinte plantando em cima da palhada desse milho, no caso, né? E assim sucessivamente. Vamos tirar o soja lá na frente e vai ser plantado o milho em cima dessa palhada. O sistema de plantio direto evita o revolvimento do solo, protegendo sua estrutura natural e reduzindo drasticamente o risco de erosão. A palhada que permanece na superfície age como uma cobertura protetora, mantendo a umidade por mais tempo, aumentando a fertilidade e promovendo a vida microbiana essencial ao equilíbrio ecológico da terra. Outro ponto importante sobre o plantio direto é a viabilidade da rotação de culturas, que permite que diversas plantas sejam semeadas de forma planejada. Em Mato Grosso, por exemplo, o plantio de gergelim tem ganhado cada vez mais espaço, assim como culturas como o arroz e o feijão. A prática do plantio direto impacta diretamente a vida nas cidades, reduzindo a contaminação da água, contribuindo para o equilíbrio do microclima e fortalecendo a segurança hídrica e alimentar da população. A preocupação do produtor com a preservação ambiental ganha novos horizontes, com o lançamento da 8ª edição da cartilha Amigos da Terra. Cerca de 7.000 exemplares foram distribuídos para alunos de 8 a 10 anos de escolas públicas do município de Sorriso. Com uma linguagem acessível e lúdica, o material traz informações sobre a produção sustentável no estado. Então essa cartilha aqui, ela é especificamente tratando da questão do solo vivo e da água limpa. E esses personagens, eles são materializados aqui dentro dessa cartilha, né? Dentro da cartilha, eu tenho a história, pincelamos alguns produtores que contam um pouquinho como ele trabalha, por que ele faz o plantio direto, né? Por que ele faz parte de um selo de origem, e cada um fazendo a sua história da vida da sua propriedade. A cartilha vem para somar na educação ambiental e formação social das crianças, que poderão enxergar a produção de alimentos no Brasil de maneira verdadeira e consciente. O Clube Amigos da Terra trabalha com uma ideia de que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo na agricultura. E nós levamos essa ideia para as escolas, para a educação, porque afinal é a educação que transforma as pessoas. Eu acho muito importante, né, você trazer um conhecimento para as crianças já de infância, já você mostrar como que é feito isso aqui hoje, né? Porque isso aqui vai ter que dar uma continuidade, né? Então a gente trabalha junto com a natureza. É o agricultor trabalhando junto com a natureza. Parceria excelente, né? A produção de cogumelos no Distrito Federal ainda é considerada pequena, mas tem crescido o interesse pela cultura nos últimos anos. Esse tipo de cultivo é considerado rentável, mas exige dedicação técnica e cuidado diário. Tudo começa na compostagem, onde a matéria orgânica é preparada para receber os fungos. Em seguida, o material passa pela pasteurização para a retirada de impurezas. Depois vem a inoculação, o momento em que as sementes são incorporadas. O próximo passo é a estufa de colonização. Essa fase ela dura em torno de 2 semanas. É quando o fungo
né, as sementes do cogumelo, ela coloniza o composto e fica pronta para nascerem os cogumelos. E aqui você faz furos em cima de todos os sacos. Por quê? Por que esses furos são feitos assim, dessa forma em cima, não tem na lateral? Eu priorizo os furos só na parte superior do saco, porque como um saco fica muito encostado no outro, eles ficam sem espaço para nascer nas laterais. Onde tem furo, deve nascer um cacho. Depois que você colhe, vem uma segunda, terceira, quarta, vem vários cultivos, ou seja, ele vai crescer diversas vezes. Só que entre uma fase e outra demora um pouco mais tempo e ele nasce cada vez menor. Então, economicamente, não é viável você manter esses sacos produzindo muito tempo. Eu, particularmente, deixo em torno de 35 dias, suficientes para fazer aí de 3 a 4 colheitas. Por fim, nesta outra estufa, os cogumelos encontram as condições ideais de luz, temperatura e umidade para se desenvolverem até o momento da colheita. Nós fazemos aqui de 2 a 3 colheitas diárias, que é para os cogumelos estarem sempre sendo colhidos no ponto ideal para o cliente. Para valorizar a cultura e ampliar o acesso a mercados, os produtores do DF têm contado com o apoio da Emater. A gente consegue analisar se a atividade dele está tendo rentabilidade ou não. Porque na maioria dos produtores, eles acham que estão ganhando dinheiro e na verdade pode estar perdendo dinheiro com a sua atividade. Com esse programa você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que realmente tem que ser feito. E a hora certa de fazer. Embora seja uma atividade rentável, a produção de cogumelos ainda é pouco explorada na região. Mas com demanda em alta e incentivo de instituições como a Emater, o setor pode gerar mais oportunidades no coração do Cerrado. Converse com outros produtores que já estão na atividade há bastante tempo, conheça o mercado e é uma atividade promissora aqui no Distrito Federal, porque nós temos pequenas propriedades e os produtores podem fazer, em pequenas áreas, fazer essa produção tranquilamente. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país. A semana começa com mais uma frente fria passando afastada na altura da região sul do Brasil. E com circulação de ventos estimulando ainda nuvens carregadas entre Santa Catarina, Paraná e aumentando a condição de chuva em Mato Grosso do Sul. Áreas do interior do país continuam com padrão de tempo firme e muito seco, mas já sem calor intenso. O veranico se despede nesse início de semana e as temperaturas máximas voltam a ficar dentro do esperado para esta época do ano. Grande parte da região norte do país ainda com pancadas mais irregulares, associadas a calor e umidade e chuva concentrada sobre o litoral do Nordeste. Semana que começa com bastante sol, mas com sensação de frio no Rio Grande do Sul. Tem possibilidade para chuva isolada no extremo norte e nordeste do estado. A região serrana começa a semana com predomínio de tempo mais nublado. Entre Santa Catarina e o Paraná, a semana ainda começa instável, com possibilidade para pancadas fortes e ocorrência para alguns raios. A metade norte do Paraná segue com tempo firme e não tem chuva prevista em Paranavaí, mas Curitiba deve ter um início de semana mais úmido e com sensação de frio. No sudeste, segunda-feira, ainda com a presença do sol forte. Um pouco de infiltração marítima, provocando chuva moderada em Vitória, no Espírito Santo, e em algumas cidades do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Já as outras áreas do estado mineiro, São Paulo e todo o Rio de Janeiro seguem com tempo firme, mas com destaque para a temperatura mais amena. Na cidade do Rio e em São Paulo, a semana começa com bastante variação de nuvem. O ar ainda fica mais seco entre o interior paulista e o Triângulo Mineiro, com valores de umidade até abaixo dos 30%. Já no centro-oeste, o risco de chuva forte continua entre o sul e o oeste de Mato Grosso do Sul. As pancadas podem acontecer em vários momentos, inclusive em Campo Grande, até intercalando alguns períodos onde o sol aparece. A temperatura fica baixa e a sensação é de frio.
Em Mato Grosso e no estado de Goiás, a segunda vai ser um dia ensolarado, não tem expectativa de chuva, mas o calorão intenso diminui, pelo menos em Cuiabá e na região de Rondonópolis. Em Brasília, Goiânia e na metade norte do estado de Mato Grosso, as máximas seguem mais elevadas e a umidade relativa do ar ainda continua em alerta. Já na região norte do Brasil, semana que começa com pancadas concentradas entre Amazonas, Roraima e o interior do Acre. Enquanto entre Rondônia, Tocantins e boa parte do Pará, a segunda vai ser mais um dia, com padrão de tempo firme e extremamente seco. Em Palmas, a situação ainda é de alerta, para umidade entre 20% e 12% e temperaturas até acima dos 35 graus. No Nordeste, infiltração marítima ainda mantendo a condição para chuva moderada, por vezes forte, desde Salvador até Natal. Na capital da Bahia, a semana começa com mais nebulosidade. Pode chover forte, com risco até de trovoadas. Enquanto todo o interior da região segue com tempo firme e extremamente seco. A umidade do ar continua muito baixa no período da tarde, com destaque para o interior do Maranhão, Piauí e cidades do oeste da Bahia, que podem ter os menores índices ao longo do dia. Já em relação às temperaturas, segunda que vai ser gelada em Curitiba, com máxima não passando dos 17 graus. Em Porto Alegre, os termômetros não passam dos 16. Em Campo Grande, máxima de apenas 23. 25 graus em Cuiabá, 30 graus em Brasília, 26 em Belo Horizonte e em Salvador e calorão de 36 graus em Manaus. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deferiu uma medida cautelar que determina a suspensão da moratória da soja. A decisão atende a um pedido apresentado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Vamos saber mais? Quem traz as informações para a gente é o André Dobache, que é presidente da Comissão Nacional de Grãos da CNA. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, levando um pouco mais de informações aí para o nosso produtor e para todos que nos assistem. Muito bom dia. Bom dia, a gente que agradece a sua presença aqui. André, primeiro, como que o setor recebeu essa notícia e o que acontece a partir de agora? Qual vai ser o processo? Olha, Kelly, recebemos com muita alegria, com uma empolgação muito grande, porque a moratória da soja, ela nada mais é do que um cartel, e a gente sabe o tanto que é prejudicial, né, quando compradores aí se unem para balizar preço. Então, foi uma notícia que ficou muito boa para a gente, até para a gente não abrir precedente para novas formações em nenhum outro ponto, né, em nenhum outro setor aí do agro, né? E de agora para frente a gente espera que de fato seja cumprido o Código Florestal Brasileiro, que é a lei mais justa e mais exigente do mundo e que faz com que o agro brasileiro seja esse pilar de sustentabilidade no mundo inteiro. Pois é, e as empresas, elas vão ter um prazo, né, para adotar algumas medidas. Você poderia citar para a gente quais são? Exatamente. Então, assim, qual foi a decisão, né, do CAD até por sugestão da CNA, né? A gente, o CAD falou que agora precisa ser tomadas medidas em até 10 dias. E entre essas medidas é o seguinte: todas as contratações de auditorias, todos os estudos que estavam sendo feitos, elas precisam ser suspensos, né? Processos de auditoria para o grupo de trabalho que eram feitos, divulgação de estudos de áreas embargadas, a lista negativa, né, que existia, isso precisa ser paralisado. Se tem alguma publicação, isso precisa ser tirado do ar, né? E, principalmente, que não se renovem relatórios periódicos ou divulgações da moratória, né, para que o produtor não se sinta ainda fazendo parte dessa lista negativa ou mesmo da moratória. Bom, então deixando mais claro, até para todo mundo que acompanha aqui o Record News Rural, André, como é que surgiu toda essa questão envolvendo a moratória para a gente ter chego a esse ponto? Bom, vamos lá. A moratória da soja,
ela é um acordo privado, né, que foi feito ali pelos originadores e pelos exportadores de grãos, né, a Biov, a NEC, e que ela era baseada no seguinte: os compradores, né, eles se comprometeram a implantar um sistema de governança para não comercializar soja plantada a partir de 2006, tá, no bioma amazônico, em área que fosse desmatada a partir daquela data. Tá? Pois bem, a questão é que há um acordo privado, né, que impõe para os produtores um regramento ambiental, né, digamos assim, mais restritivo do que a própria lei vigente no país, que é o Código Florestal, muito bem conhecido por todo produtor brasileiro, a Lei 12.651 de 2012, foi amplamente discutida e aprovada com muita discussão em torno do pilar da sustentabilidade, né, e da produção sustentável, que é a produção brasileira. Então, a moratória ela era um acordo que tinha a ser mais exigente do que as próprias leis brasileiras. E por isso a gente via com um tanto maus olhos, né, essa lei, que nada mais era do que um acordo de compradores aí para tentar regular essa soja advinda do mercado do bioma amazônico. Ou seja, só para deixar claro também, o setor já cumpre com a exigência toda estabelecida com o nosso Código Florestal. Porque senão, né, André, alguém pode acompanhar e dizer, poxa, mas então agora, como é que vai estar essa questão do desmatamento? Exatamente, e assim, além de nós estarmos cumprindo 100% das nossas obrigações enquanto produtor e enquanto cumpridores do Código Florestal, vale lembrar que o Brasil é um exemplo de sustentabilidade quando a gente percebe que nós temos mais de 60% do nosso território conservado, que toda a agricultura brasileira se dá em 7% do território, que todos os 47 milhões de hectares de soja brasileiro possuem a maior governança privada de áreas verdes. Então nós temos áreas de preservação permanente, nós temos reserva legal, nós temos todo um aparato legal para dizer que nós temos, sim, uma produção sustentável e que nós cumprimos o regramento do Código Florestal. Em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, nem CNA, nem a ProSoja, nenhuma entidade quis debater legalidade ou ilegalidade. A gente, de maneira alguma, apoia a ilegalidade. A gente só estava, de fato, debatendo porque um acordo privado se propunha a ser mais restritivo, né, mais imponente do que a própria lei ambiental vigente no país, que é o Código Florestal. E também para deixar claro, André, como é que tudo isso, né, como que a moratória impactava lá no preço final para o produtor? Bom, vale a gente colocar 5 pontos chaves, tá? Que foi inclusive o que respaldou o parecer nosso junto com o parecer econômico que a CNA encaminhou. Os pontos são conectados, né? Então é assim: primeiro, ocorreu uma diminuição do preço pago para o produtor após a moratória da soja se tornar permanente. Isso foi um fato apurado, a gente fez um recorte no tempo. Então, em 4 anos de consolidação da moratória, né, o preço pago ao produtor, ele caiu algo em torno de 23,65%, 24% caiu o preço. Essa diminuição no preço, automaticamente, gera um prejuízo, né? Um prejuízo bilionário da casa de 4 bilhões de reais, tá? Que foi uma perda de receita bruta para os produtores daquela região afetada, né, da moratória da soja. Num terceiro ponto conectado com esse segundo, ocorreu, de fato, um aumento de preço ao consumidor. Então, nós apuramos aí algo na casa de 16% de aumento de preço do óleo de soja, por exemplo, para o consumidor final. E isso, conectando com um quarto ponto, automaticamente impacta a economia local,
né, essa restrição que a moratória impôs, ela impacta negativamente, eu tenho aí algo como 6,7% de redução no PIB per capita desses municípios, quando a gente considera o ano de 2020, tá? Esse quarto ponto, tá? A perda do PIB regional, ele já culmina para o quinto ponto, que é, de fato, uma perda de atividade econômica nesses municípios todos, gerando um impacto aí que a CNA estimou em 55 bilhões de redução do PIB regional ao longo de 3 anos, né? Num recorte temporal aí de 2018 a 2020. Então, você nota que são 5 pontos conectados, né? Diminuição do preço, que gera prejuízo, que aumenta o preço para o consumidor, que diminui o comércio regional, gerando uma diminuição do PIB e, assim, da arrecadação dos municípios e tudo mais. Então, veja que esses 5 pontos conectados faz um parecer de perda econômica muito relevante e a maldade que esse acordo estava fazendo para o produtor local. André, olhando para o mercado internacional, a China certamente é um mercado fundamental para o nosso país. E a China, ela tinha alguma imposição em relação à moratória? Não, a China não. Esse era um acordo que foi feito lá com base em exigências da União Europeia, né? E a China ainda não estava nessa página. A nossa preocupação era justamente não só com a China, tá? Não só com outros compradores, né? E a relevância da China, com quase 70% da nossa soja sendo exportada para ela, mas também com outros acordos que poderiam vir a exemplo dessa moratória. Então, moratória de outros produtos, de outros biomas, né? Envolvendo mais produtos aí, ou outros destinos que não só a China. Então, tudo isso eram coisas que, assim, conforme a moratória foi se agravando e ficando cada vez mais relevante o seu prejuízo, a gente começou a ficar cada vez mais preocupado. Bom, a medida que é preventiva ainda vai ser analisada pelo Tribunal do CAD. Como é que o setor está acompanhando tudo isso? Existe uma previsão? Isso é importante a gente comentar, porque o que acontece, né, Kelly? A gente teve a instauração do processo, né? Então, agora é o início da investigação, chamada investigação de ofício, né? Então, a Superintendência Geral do CAD agora, ela vai ouvir os envolvidos, levantar as provas, vai ouvir todas as partes, analisar fatos, né, argumentos e tudo mais, e aí ela vai formar a sua convicção sobre a existência ou não de uma infração, elabora um relatório e encaminha o relatório da Superintendência Geral para o Tribunal do CAD. E aí, esse tribunal, né, com o relatório em mãos, analisado e tudo mais, ele emite uma decisão final e a gente não tem ainda uma previsão de quanto tempo isso demora para acontecer, tá? Olha, então o setor fica numa expectativa, né, André, no momento em que quando a gente fala de exportação, a gente vê essa questão com os Estados Unidos, a China intensificando as compras, é um momento de reorganização comercial quando a gente fala de tudo isso, e a gente vive essa questão aqui interna também, que certamente preocupa muitos produtores para ser um ingrediente a mais para acompanhar. Exatamente, mas vale lembrar uma coisa muitíssimo importante, tá, Kelly? E aí a gente destaca o papel da CNA nesse assunto. A nossa apreensão, a nossa ansiedade é sempre muito grande, porque o problema não está resolvido de fato, mas a moratória está suspensa. Então, o CAD foi taxativo em dizer que em 10 dias não pode mais existir moratória no Brasil. Por isso que a gente comemora bastante, tá? Então, assim, por mais que não tenha ainda um relatório, por mais que não tenha ainda uma decisão do tribunal, a gente sabe que a moratória não existe mais, a não ser que essa medida seja derrubada, tá? A moratória precisa parar de acontecer, e se algum produtor for lesado novamente pela moratória, se o soja não for comercializado e for caracterizado, né, que isso foi em função da moratória,
a medida, a multa diária lá, ela acontece, tá? Existe uma multa, então, diária, é um assunto que está suspenso, essa moratória, tem ainda todo esse caminho que a gente acabou de acompanhar. E é importante também, para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente só reforçar, né, André, essa questão do Código Florestal. É um ano de COP30, então, obviamente, sempre o agro jogam para nós essa luz sobre a responsabilidade de produzir com sustentabilidade, mas, mais uma vez, né, o setor está atento a cumprir todas essas exigências que são já impostas pelo Código Florestal. E a moratória, ela vinha com uma coisa a mais. Exatamente. Na verdade, esse é o ponto-chave que você puxou, tá? Porque é o seguinte: em hora alguma, a CNA discutiu moratória como questão ambiental, né? Então, assim, a gente tem uma legislação clara em relação à função do Estado, né? E a gente não pode deixar que sustentabilidade, preservação e legalidade, tá, seja distorcida pela formação de um cartel e por um exercício de práticas que vão lesar a concorrência, né, o livre comércio. Então, em hora alguma, a gente disse que a moratória tem a ver com desmatamento, com sustentabilidade. Tá? Então, o que a gente está tratando aqui é a formação de um cartel que está sendo investigado pelo CAD e que isso precisa acabar. Quer falar de sustentabilidade, quer falar de desmatamento, quer falar sobre soja brasileira? Vamos discutir Código Florestal e a capacidade do produtor brasileiro de soja em se mostrar sustentável e oferecer um produto de fato sustentável para qualquer consumidor, e isso a gente comprova com os nossos números, a gente comprova com as nossas reservas, com as nossas áreas de preservação permanente, com a biodiversidade que o Brasil tem em mais de 60% do seu território conservado. André, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço. A CNA está sempre à disposição aí para a gente lutar pelo produtor rural e pelo agro brasileiro. Um bom dia a todos e a gente está sempre à disposição para novos esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.